Olá pessoal, esse é o nosso projeto de extensão que vai discutir sobre a seguinte temática: o uso das tecnologias na educação de jovens e adultos. Eu sou o Jeremias Carvalho, acadêmico do curso Bacharel e Licenciatura em Computação pela Universidade Federal do Piauí, UFP, na modalidade EAD, Educação à Distância do Polo do município de Alegrete do Piauí. Bom pessoal, nesse meu projeto de extensão eu estarei debatendo sobre a educação de jovens e adultos, EJA, e de início eu pretendo tratar um pouco sobre o termo educação, sobre a lei que ampara a educação de jovens e adultos, que é a modalidade que eu estou debatendo, trazer também um resgate histórico dessa modalidade de ensino, falar de alguns personagens que contribuíram em muito para o avanço da EJA, pensadores, intelectuais, educadores como Paulo Freire, trazer também a função dessa modalidade de ensino nos dias atuais e, finalizando, como é o tema da minha palestra, destacar o uso dos recursos tecnológicos na educação de jovens e adultos, em especial nessa época de pandemia. Bom, vamos falar do início então, trazer o enunciado sobre educação. Por meio da educação, o homem ressignifica aquilo que pode favorecer seu bem-estar enquanto ser humano, produtor de cultura, ou seja, através do seu fazer histórico. A educação é fundamental para a humanização e a socialização do homem. O homem produz conhecimento, produz valores, produz arte, ciência, crenças e tecnologias, tudo através da educação. Então, qual é o conceito de analfabetismo? Em síntese, saber ler e escrever um bilhete simples, segundo a definição censitária do IBGE, pode significar muito pouco em termos de domínio efetivo da leitura, da escrita e do cálculo, mas não se lhe pode diminuir o alcance ao mesmo tempo educacional, social e político. Então, para você saber ler, não basta saber ler e escrever um bilhete simples. Aí surge o chamado conceito de analfabetismo funcional, que a gente vai destacar também no decorrer de nossa palestra. O que seria também alfabetização? Aprender a ler e escrever significa adquirir uma tecnologia, codificar e decodificar os rudimentos da escrita. Ter se apropriado da escrita é diferente de ter aprendido a ler e a escrever. O letramento, segundo Soares, 2001, é mais do que a aquisição da habilidade de codificar o próprio nome. Trata-se da capacidade de interpretar a leitura e a escrita na prática social. Envolve valores, envolve atitudes, sentimentos e relacionamento social. Esse gráfico, pessoal, é do ano de 2019 e destaca a taxa de analfabetos de 15 ou mais anos de idade em nosso país. Então, segundo o IBGE, em 2019 o Brasil possuía 6,6% de analfabetos. Na região sudeste a taxa é de 3,3%. No sul mantém também a mesma taxa de 3,3%. No centro-oeste 4,9%. No norte 7,6%. E na nossa região, que é a região nordeste, a taxa de analfabetismo ainda é grande. Segundo os dados de 2019, é de 13,9%. O IBGE traçou também o perfil do analfabetismo no Brasil, principalmente das pessoas que são frequentadoras da EJA, da Educação de Jovens e Adultos. O nível de instrução de pessoas com 25 anos ou mais de idade no Brasil, em 2019, segundo o IBGE, é da seguinte maneira: sem instrução, 6,4%. O ensino fundamental incompleto, o número é grande, 32,2%.
com o ensino fundamental completo, 8%, com o ensino médio incompleto, 4,5%, com o ensino médio completo, 27,4%, com o ensino superior incompleto, 4%, e com o ensino superior completo, de 17,4%. Então a gente vê através desse panorama, desses dados obtidos pelo IBGE, fornecidos pelo IBGE, que o nível de pessoas que necessitam ainda da educação de jovens e adultos no Brasil é muito grande. Pessoas que possuem o ensino fundamental incompleto é de 32,2%. Realmente um número enorme. O Brasil ainda necessita demais dessa modalidade de ensino como forma de diminuir o número de analfabetos como um todo. O acesso à educação de qualidade é direito fundamental para o desenvolvimento da cidadania e ampliação da democracia. Os investimentos públicos em educação são de extrema importância para a redução da pobreza, da criminalidade e a ampliação do crescimento econômico, bem-estar e acesso aos direitos fundamentais pela população. Vamos então mergulhar um pouco na identidade do aluno da educação de jovens e adultos. Bom, são aqueles alunos que não puderam frequentar a escola em tempo adequado. Além de agricultores, são homens e mulheres com pouca instrução escolar, são pessoas com necessidades educacionais especiais, são adolescentes em conflito com a lei, privados da liberdade, povos da floresta, são os indígenas, são os afrodescendentes, ribeirinhos, os refugiados, entre outros. Vamos mergulhar um pouco agora na organização histórica da educação, da EJA, da Educação de Jovens e Adultos. Do período colonial até o ano 1822, eram os padres jesuítas, que eram considerados os primeiros educadores no período colonial. No período imperial, que vai do ano 1822 a 1889, foi da seguinte maneira. No ano de 1824, houve a primeira Constituição brasileira, com o tema Instrução Primária e Gratuita para Todos os Cidadãos. Em 1872, 82,3% da população brasileira era analfabeta, segundo Ferraro, 2004. A Lei Saraiva, de 1881, proibiu o voto dos analfabetos. E em 1888, houve o predomínio das relações escravocratas no campo, segundo Souza, 2012, página 35. No período republicano, que veio a partir de 1989, a Lei Saraiva estimulou a discriminação e preconceito das pessoas analfabetas, e essas ideias foram difundidas no período que preconizava a República. Em 1891, a Constituição brasileira trazia a laicização do ensino em estabelecimentos públicos, segundo Vágula, 2009. Até meados do século XX, grande parcela da população vivia em área rural. Na década de 30, o analfabetismo no Brasil passou a ser considerado doença nacional. O analfabeto era considerado como inculto, preguiçoso, ignorante e incapaz. Surge também nessa década o movimento contra o analfabetismo, com o objetivo de aumentar o contingente eleitoral. O domínio da leitura e escrita passa a ser valorizado diante do acelerado processo de urbanização do nosso país. Ainda na década de 30, a Constituição de 1934, com o tema EJA, Dever do Estado, incluía na oferta do ensino primário integral, gratuito e de frequência obrigatória a modalidade de educação de jovens e adultos. Nessa época também surge o Brasil Modelo Agrícola, que passa a exigir preparação de mão de obra para atender o contexto urbano, industrial e meio rural. E em 1940 surge aquele discurso ideológico: o trabalhador rural não precisava de estudos para pegar na enxada, segundo Souza, 2012, página 17.
Aí, a partir dos anos 40, iniciaram as campanhas de alfabetização. Até a tirinha do lado, de pé no chão, também se aprende a ler. Nessa época, houve aquela efervescência de movimentos sociais, políticos e culturais, com o Centro Populares de Cultura, o CPC, Movimento de Cultura Popular, MCP, Movimento de Educação de Base, MEB, e campanha de pé no chão, também se aprende a ler. Foi também nessa década que surgem as campanhas de curta duração, descontínuas, sem grande sistematização, com apoio e a parceria das diferentes instâncias da sociedade civil. Campanha da Educação de Adolescentes e Adultos, CEA, em 47, Qualificação para a Mão de Obra, o primeiro Congresso Nacional de EJA, em 47, com o tema Ser Brasileiro é Ser Alfabetizado. E a partir dos anos 50, foi lançada a campanha nacional de erradicação do analfabetismo no Brasil, a CNEA, coordenada por Lourenço Filho, que marcou uma nova etapa nas discussões sobre a educação de adultos. Nessa época houve seminários preparatórios em diversas regiões do Brasil, com o propósito de erradicação do analfabetismo. Paulo Freire chamou a atenção para as causas sociais ligadas ao analfabetismo. Em 58, críticas à campanha de educação de adultos em função do caráter superficial do aprendizado. Então, daqui a pouco a gente vai estar discutindo sobre quem era Paulo Freire, contando um pouco sobre a sua história e, claro, destacando o legado que esse grande educador brasileiro deixou para a educação como um todo e, em especial, para a educação de jovens e adultos. Experiências de educação popular. Os movimentos de educação e cultura popular foram conduzidos pelas ideias de Paulo Freire, vinculados a organizações sociais, Igreja Católica e a governos, segundo Di Piero, 2005. Em 1961, no Brasil, surge o Movimento de Cultura Popular, o MCP, na capital do Pernambuco, em Recife. O período militar, que foi de 64 a 85, muitos programas de alfabetização de adultos foram reprimidos por órgãos do governo militar. Surge o Mobral, através da lei número 5.379 de 1967. A proposta desconsiderava a migração rural urbana, valorizava o modelo industrial, seguindo padrões capitalistas de produção e consumo, e o objetivo, nessa época do período militar, era escolarizar muitos com pouco recurso e baixo custo operacional. Dos 40 milhões de frequentadores do movimento, durante o período militar, apenas 10% foram alfabetizados, segundo Paiva, 1983. O Mobral acabou sendo extinto em 85 e seu lugar foi ocupado pela Fundação Educar, que passa a desempenhar papel relevante junto ao MEC, às prefeituras municipais e à sociedade civil organizada, os chamados movimentos sociais e movimentos populares. Em 1990, foi considerado este ano como o Ano Internacional da Alfabetização, onde a proposta era a erradicação do analfabetismo em 10 anos. Então, nesse período, o governo federal extingue a Fundação Educar e ausenta-se da função de articulador de uma política de educação de adultos no Brasil. Foi neste ano também em que houve a Conferência Mundial de Educação para Todos. A Conferência Mundial de Educação para Todos explicita a permanência do alfabetismo. A educação é indicada como um dos principais determinantes da competitividade entre os países, seguindo as exigências da reestruturação global, reestruturação da economia global, com as mudanças no modelo produtivo e os avanços tecnológicos que estavam cada vez mais evidentes. A LDB 9394/96 considera a EJA como uma modalidade de educação básica nas etapas do ensino fundamental e médio com especificidade própria.
onde determinou que os sistemas de ensino deveriam viabilizar e estimular o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre os diversos setores da esfera pública. Apesar da LDB apresentar um capítulo específico para a EJA, a Emenda Constitucional número 14/96 suprime a obrigatoriedade do poder público em oferecer o ensino fundamental para os que não tiveram acesso na idade própria. Suprime o compromisso de eliminação do analfabetismo, bem como a vinculação de repasses de recursos financeiros. Em 1994, é realizado a Conferência Internacional de EJA, em Hamburgo, na Alemanha. Então, nessa época, houve o amadurecimento das discussões e das experiências na EJA, onde foram incentivados o Conselho Nacional da Educação a elaborar as diretrizes curriculares nacionais para a EJA a partir do ano 2000. Essas chamadas DCNs regulamentaram a realização de exames oferecendo o ensino fundamental a maiores de 15 anos e o ensino médio para maiores de 18 anos. A educação de jovens e adultos estava então sendo incluída a partir dessa Conferência Internacional da EJA em 97 no Plano Nacional de Educação. Então, qual é hoje, pessoal, a função da educação de jovens e adultos? Prestar atendimento, principalmente à classe trabalhadora, e ela tem como finalidade o compromisso com a formação humana, acesso à cultura geral, aprimoramento da consciência crítica e o favorecimento de atitudes éticas e compromisso político para o desenvolvimento de autonomia intelectual, segundo aí Brasil 2000. Então, a função atual da EJA também é que o analfabetismo não deve ser entendido como expressão individual de fracasso, como exclusão socialmente construída. A leitura da palavra escrita deve ser contextualizada na leitura de mundo do aluno da EJA, pegando aí o gancho de Paulo Freire, em que nós estaremos discutindo daqui a pouco. Pois esses possuem experiências sociais, culturais e afetivas que lhes permitem acúmulo de saberes. Aí a gente adentra a esse educador brasileiro que tem uma vasta contribuição para a educação no Brasil como um todo, em especial para a educação de jovens e adultos. Paulo Régulos Neves Freire criticava o ensino tradicional, propondo uma ação educativa que não negava a cultura das pessoas. Para Paulo Freire, o aluno tornava-se sujeito de sua aprendizagem a partir de suas próprias experiências de vida. O educador considerava que nas cartilhas e livros de leitura para adultos, os textos escolhidos acabavam por propor uma leitura longe da realidade social. Assim, o estudo que desvelava o segredo da escrita velava a experiência da vida. Apenas existia a repetição de frases. Então, em 1960, a proposta de Paulo Freire para a alfabetização inspirou os principais programas de alfabetização e educação popular. Em 63, no governo de João Goulart, Freire desenvolveu com um grupo de universitários na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte, um projeto de alfabetização para adultos, em que 300 adultos foram alfabetizados em apenas 40 horas. Paulo Freire foi considerado subversivo pelo governo e depois de 70 dias na prisão, contra sua vontade, acabou sendo exilado em setembro de 64. Ele foi exilado do Brasil, mas seguiu trabalhando com a educação de adultos no Chile e depois em mais de 50 países. Extinto o Programa Nacional da Alfabetização e dado início ao Mobral. Então, nessa época, Paulo Freire estava na Bolívia e, através de um contrato de assessoria para o Ministério da Educação da Bolívia, ele permaneceu em torno de um mês e, em seguida, partiu para o Chile. Ele continuou no Chile de 64 até 69, onde integrou o Ministério de Reforma Agrária e coordenou a campanha de alfabetização dos camponeses chilenos.
ele regressa ao Brasil somente em 1979. No ano seguinte, 1980, volta a lecionar na PUC de São Paulo, e de 85 a 1990 ele trabalha como professor titular da Unicamp. Em 22 de abril de 97, ele lecionou a sua última aula na PUC de São Paulo. E em 2 de maio de 97, aos 75 anos de idade, sofre um infarto fulminante, vindo a falecer. Mas seus sonhos e sua ética continuam bem vivos, em especial para estudiosos, para educadores, profissionais da educação e pedagogos. Assim como eu, que sou também formado em pedagogia, sou um grande admirador da obra e do legado do grande educador nordestino, Paulo Freire. Paulo Freire e a sua educação libertadora. Vamos então traçar aqui um pouco sobre os métodos utilizados por Paulo Freire. Ele criticava a educação como prática de dominação por manter a ingenuidade dos alunos, acomodando-os no mundo da opressão. E para ele era fundamental que os educandos se reconhecessem enquanto sujeitos históricos sociais, ou seja, pessoas capazes de transformar a realidade. Ou seja, libertar-se. A educação de Paulo Freire era libertadora. Ele afirma que, no que se refere ao trabalho do professor na EJA, afirma ser imprescindível que o professor compreendesse a história da humanidade, a divisão das classes sociais e a estrutura política e econômica do seu país, as marcas da desigualdade que interferem diretamente nas relações sociais, políticas e educacionais. É necessário que o docente entenda o que é classe dominante, classe dominada, oprimido e opressor, porque é como diz essas frases aí que são panoramas do pensamento do Paulo Freire. Ninguém começa a ler a palavra, porque antes que a gente tem para ler à disposição da gente é o mundo. Então o mundo está à disposição. A educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas, pessoas mudam o mundo. Ressaltava esse grande educador brasileiro, Paulo Freire. Então vamos agora, pessoal, após fazer todo esse enunciado aí da educação, um pouco da história da educação, da modalidade de ensino de jovens e adultos, vamos então agora adentrar sobre o uso dos recursos tecnológicos na EJA. O que já foi utilizado então de recursos tecnológicos na educação como um todo. Novamente adentramos a história e vamos analisar um pouco do que já foi utilizado de recursos tecnológicos na educação e também na educação de jovens e adultos. Quadro e o giz. O quadro negro surgiu no século XVIII e o quadro branco surgiu no ano de 1980. Então, ainda hoje continuam sendo muito utilizados, né? O quadro negro, o quadro branco. O giz foi substituído no quadro branco pelo pincel. São as evoluções, mas são aí recursos tecnológicos importantíssimos para a educação. O mimeógrafo, que foi uma invenção aí do Thomas Edison no ano de 1887, ainda hoje tem escolas por aí utilizando essa tecnologia para a impressão aí de múltiplas atividades para os alunos. O episcópio foi inventado no ano 1900, também muito utilizado na educação pelo mundo inteiro. O retroprojetor surgiu em 1950, que veio aí, de certa forma, trouxe uma evolução para a impressão de atividades e para trabalhar de forma audiovisual algumas tarefas, algumas imagens e assim por diante. Os computadores veio a ser utilizado em sala de aula no Brasil, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a partir do ano 1971. E hoje é utilizado aí praticamente todo mundo, todo o Brasil, até nos confins aí da Terra. Essa máquina, o computador, tem sido utilizado
como aprimoramento e evolução dos trabalhos escolares. O Data Show foi inventado em 1984, vem sendo utilizado, ainda hoje é bastante utilizado o Data Show. E a internet surge a partir dos anos 90 em nosso país. E essa que veio aí como um boom, e trazendo aí inovações, no qual exigiu de professores e educadores do mundo inteiro uma preparação para trabalhar aí toda essa tecnologia, inserir toda essa tecnologia na educação como um todo. A lousa digital surgiu em 91, hoje é bastante utilizada aí em diversas universidades, principalmente em cursos superiores. E os tablets e os smartphones, a partir de 2010, vêm sendo também utilizados como recurso tecnológico na educação. Então, pessoal, a pergunta que vem é a seguinte: será que com todo esse avanço, com todo esse boom tecnológico, os problemas acabaram, a educação melhorou? A gente é enfático em dizer que não. É como diz aí a revista Nova Escola: os equipamentos chegam às escolas, mas ainda há muitos desafios para que a inclusão da tecnologia nos processos de ensino e de aprendizagem alcance resultados positivos. É aí que nós, enquanto futuros professores, principalmente na área de computação, precisamos aí ter a nossa contribuição na melhoria da resolução dos problemas e dos desafios que surgem com todo esse aparato tecnológico. Então, qual o maior equívoco no uso das tecnologias de comunicação na educação? Segundo Marta Voelker, da Fundação Pensamento Digital, dissociar o uso da informática na gestão de uma sobre o aprendizado, esse risco pode ser expresso pela seguinte fórmula: processo velho mais tecnologia nova é igual processo velho caro. Então é aí em que nós, docentes, precisamos ter a nossa contribuição na hora de aconselhar os demais educadores a fazer bom uso da tecnologia. Então, como utilizar a tecnologia a seu favor? Simples e, de certa forma, fácil. Preparação, planejamento, tempo, tem que testar antes de usar, analisar os benefícios, analisar os limites, analisar. Tem que avaliar se o uso dessa tecnologia vai realmente contribuir para o aprendizado de seus alunos, para a melhoria do conhecimento dos nossos discentes. Então, quais são as dificuldades na pandemia, principalmente nessa época das tecnologias? Então, os efeitos da pandemia atingiram a educação em cheio e, devido às medidas de isolamento e distanciamento social, as aulas presenciais foram suspensas. Então, agora, nesse período pandêmico, mais do que nunca, é que nós, professores, nós, educadores, precisamos trabalhar com as tecnologias, fazer pleno uso da internet, porque o ensino foi migrado para essa modalidade. Hoje em dia o ensino é chamado de ensino remoto, mas a gente entende, a gente sabe que as dificuldades são muitas. Então, como serão solucionadas essas dificuldades? Então, é necessário que desenvolva-se cada vez mais canais de comunicação via internet com os estudantes, nos mais variados segmentos de formação, fazer pleno uso das plataformas digitais, as chamadas AVA, que são ambientes virtuais de aprendizagem. E não tem outra coisa, pessoal, é insistir, persistir na formação dos professores. É preciso que os professores sejam cada vez mais capacitados para trabalhar nesse tipo de modalidade que é o ensino remoto, que é justamente fazer uso das tecnologias. Se antes os professores proibiam seus alunos de fazer o uso do celular
Hoje é o uso do celular que permite a continuidade do processo educativo. Então, muitas escolas estão trabalhando as mais diferentes plataformas virtuais, tem também se utilizado de inúmeras outras maneiras de ter o feedback com o aluno, através das redes sociais, através do delivery de atividades. As escolas imprimem as suas atividades e enviam para seus alunos em casa, para que depois eles reenviem de volta esse material para ser corrigido por professores. Os professores têm utilizado as redes sociais, aplicativos como o WhatsApp, têm feito uso de ligações telefônicas, enfim, vale tudo nessa época de pandemia para a continuidade do processo educativo. Mas tudo isso, pessoal, leva à seguinte pergunta: será que o futuro da educação será online? Então, não há, em definitivo, um planejamento a nível mundial, a nível federal, aqui no Brasil, que defina a permanência da educação de jovens e adultos somente pela internet. Mas pensadores, estudiosos do mundo inteiro analisam que no futuro essa modalidade de ensino poderá ser híbrida, poderá mesclar o presencial com o ensino à distância. Nós estamos em pleno período pandêmico e precisamos nos acostumar a esse novo normal e às infinitas adaptações que cada dia é colocada em prática para manter a conexão com os estudantes. E claro, temos que cumprir também com as orientações que são alinhadas ao MEC, que são alinhadas aos órgãos sanitários, para, de certa forma, estarmos nos distanciando, mantendo o distanciamento que é solicitado no mundo inteiro pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, em contenção ao coronavírus. Mas o futuro, se será online ou não, a gente diz aqui que já está sendo estudado uma modalidade híbrida da educação de jovens e adultos, e esse programa poderá sim no futuro ser presencial e também ser à distância. A ideia de aulas remotas é muito boa, inclusive são aulas bem feitas, porque os professores hoje estão se capacitando, estão cada vez mais fazendo pleno uso das tecnologias, mas o principal problema ainda continua a acessibilidade. Então muitos alunos, principalmente no Brasil, que é um país enorme, ainda têm dificuldade de acesso à internet. Essa dificuldade é ainda maior para o aluno da EJA, porque os alunos de EJA são trabalhadores, são pessoas que trabalham o dia inteiro e muitas vezes precisam estudar, cansados, e muitos deles não fazem ainda o pleno uso da internet, das novas tecnologias. E dizer que o aluno de EJA é aquele que precisa da nossa presença, está sempre ali no dia a dia, incentivando o seu trabalho coletivo, o trabalho diário. Então, é muito difícil trabalhar na educação de jovens e adultos, sobretudo durante esse período pandêmico. Mas nós, enquanto educadores, principalmente nós, enquanto futuros docentes da área de computação, deveremos defender cada vez mais o uso dos recursos tecnológicos na educação como um todo. E também na educação de jovens e adultos. Claro, obedecendo, como dizia Paulo Freire, todo o contexto do lugar em que você vive, do local em que nossos alunos vivem, do cotidiano em que eles lidam, e saber inserir a tecnologia de uma forma, digamos assim, bem mais popular e coletiva, para que não surjam problemas, mas que, de certa forma, amenize a falta de presença durante esse período pandêmico que todos nós estamos atravessando. Então, enquanto não surgir uma vacina, o ensino tem que ser remoto, as tecnologias têm que ser utilizadas. Um dia que tiver a vacina, a educação estará também dado esse boom, haverá essa mudança, onde o ensino poderá ser tanto presencial como também remoto, sobretudo
no desenrolar e no discutir das atividades. As atividades poderão ser enviadas mais facilmente para os alunos através das redes sociais, através das plataformas digitais. Enfim, pessoal, a gente finaliza aqui nossa palestra por dizer que o uso dos recursos tecnológicos podem e devem sim ser utilizados na educação e também ser utilizado na EJA, na educação de jovens e adultos, porque o mundo caminha para essa evolução. E nós, enquanto futuros professores da área da comunicação, mais do que nunca devemos defender essa modalidade de ensino e o uso pleno dos recursos tecnológicos como um todo nesta modalidade. Meu muito obrigado a todos, foi muito bom discutir com vocês sobre esse tema. Um abraço.